Salve! E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tranquilo? Tô aqui mais uma vez com mais um devocional para falar com vocês uma palavra diária, algo que tá tocando no meu coração, que normalmente é sempre algo que foi falado ou no culto ou que eu tive um devocional no final de semana ou coisa assim, e sempre vem na minha cabeça, e aí eu gosto de compartilhar com vocês, é por isso que eu faço esse quadro, porque eu preciso falar sobre isso, entendeu? Não dá pra ficar calado, e a gente não pode ficar sem falar do que foi pedido para que a gente falasse, né? Nossa, mano, eu tô bem embolado hoje. Enfim, peço que você abra sua Bíblia hoje em Mateus 6, 26, que diz: Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? 31. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso que está em Mateus é dito no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, para você que não sabe, foi um momento onde Jesus pegou as pessoas, ele foi até o monte e ele deu um sermão. Ele falou uma par de coisa que é basicamente o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E você pode, provavelmente tem nos outros evangelhos, você pode dar uma olhada, mas principalmente em Mateus. Esse é um versículo que toca muito no meu coração porque fala sobre calmaria, sobre não ficar ansioso, entende? E Deus falou muito sobre isso no meu coração porque exatamente isso aqui foi pregado no culto ontem e eu fiquei, nossa, muito legal. Porque às vezes a gente se preocupa sem perceber, sabe? É muito, muito fácil você se preocupar sem perceber. Porque você tá vivendo a sua vida calmamente, você tem vários desafios, vários ataques, e você nunca para pra prestar atenção no quão difícil tá a sua vida. Quando você para pra pensar, você fica, nossa, tá só dificuldade, tá só horrível, eu não consigo respirar um momento. E aí quando chegou no culto ontem eu falei, nossa, finalmente, Jesus, eu posso descansar aqui na sua presença, eu posso sentar e tá calmo, porque as coisas estão tranquilas, porque tá tudo no seu lugar. E é sobre isso. A gente tem que respirar, a gente tem que se acalmar e ficar mais tranquilo. Porque Deus fala, não, tá tudo bem. Não importa o seu trabalho como tá sendo, não importa se você tem dinheiro para pagar as contas ou não, não importa se você tem que entregar o trabalho daqui 2 dias, você não sabe como é que você vai fazer ele. Fica calmo. Busca primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vão serão acrescentadas. E aí que entra. Mas como assim busca primeiramente o reino de Deus? Eu tenho que trabalhar para fazer as coisas, para fazer tudo isso. E ele fala, sim, você tem que trabalhar. Porque é um princípio da Bíblia trabalhar. Paulo diz, aquele que não trabalha, que também não coma. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que obedecer às autoridades, o nosso chefe. Mas ainda assim, não é pra gente ficar preocupado. Mas ainda assim, não é pra gente ficar preocupado como se fosse acabar o mundo, entende? Porque isso tira a gente da presença de Deus, porque a gente tá seguindo a nossa vida, a gente tá fazendo o nosso trabalho, e aí algo atinge o nosso coração, algo atinge a nossa vida, e a gente fica, nossa, não acredito que isso aconteceu. Não acredito que isso deu errado mais uma vez, não acredito que isso... Mais um problema que acontece na minha vida, isso só tá vindo um atrás do outro, é coisa do diabo. A semana toda eu não consegui fazer nada, a semana toda eu procrastinei, a semana toda eu tô tentando fazer o meu trabalho, eu tô dando o meu melhor, mas eu não tô recebendo reconhecimento. E por essas dúvidas, essas questões que crescem na sua cabeça, você começa a se desviar daquele caminho que era de confiança em Deus e passa a confiar somente no seu trabalho, passa a confiar somente na aprovação dos outros, e aí você se perde, entende? Se a gente for preocupar com a aprovação dos outros ou com o nosso próprio trabalho, a gente vai acabar morrendo. Porque não dá pra ser perfeito, não dá pra receber a atenção de todos, não tem como fazer isso. A gente precisa se apoiar no Senhor. Ele fala, busque primeiramente o reino de Deus, porque se você seguir à risca aquilo que o Senhor diz, você vai perceber que nada pode te abalar. Nada vai poder tirar você da presença dele, porque você está no centro, porque você colocou ele no centro, na verdade. E a sua mente, quando ela tá tranquila, quando ela tá com Jesus no lugar que ela deve estar, vai estar tudo certo. Porque o que a gente foi feito pra fazer, acima de tudo, se você for chegar no nosso centro, assim, no nosso cerne, por que o ser humano foi criado, é pra louvar o Senhor. E quando a gente passa muito tempo sem louvar o Senhor, quando a gente passa muito tempo sem engrandecer o nome dele, as coisas parecem estranhas. Esse buraco que as pessoas que não acreditam em Deus ou que não seguem o caminho dele sentem no coração é a falta de Jesus. Porque não tem como, não tem porquê. Um ralador de queijo, se ele não rala queijo, ele não faz
a função que ele deveria fazer. E por não fazer a função que ele deveria fazer, ele se torna obsoleto. E tudo quanto aquilo que ele faz para substituir a função que ele fazia, não é igual seria se ele fizesse a função certa dele. Não dá para eu jogar God of War no Xbox, irmão. Não dá pra eu... Sei lá, mano, não dá pra eu jogar com um controlador de PlayStation num Xbox. Porque coisas e coisas são certas. A gente foi feito pra adorar o Senhor e não adorar o mundo. E quando a gente adora mais ao mundo do que ao Senhor, a gente começa a ficar cansado. A gente começa a achar as coisas que estão toda hora errado. Porque a gente não foi feito pra fazer aquilo. A gente foi feito pra adorar o Senhor. Mas como assim a gente foi feito pra adorar o Senhor? Eu não posso fazer meu trabalho, eu não posso ir pra escola mais, eu tenho que só agora ministério 100% tempo integral. Não! A gente tem que adorar o Senhor em qualquer lugar que a gente está. Mas a gente tem que entender que mesmo na dificuldade, Deus ainda é o Senhor. A gente tem que entender que mesmo no problema, Deus ainda é Senhor. Então, putz, tá difícil, tá muito complicado, o trabalho tá dando difícil, tá tudo errado. Mas ainda assim eu confio no Senhor, eu boto diante do Senhor. O Senhor tá doendo meu coração, tá? Tô sentindo mal, não tô conseguindo seguir, tá difícil, Jesus. Eu boto isso aqui diante do Senhor, toma cuidado disso, Jesus. E Jesus vai tomar cuidado da sua vida. Deus vai tomar cuidado de você. É muito complicado, e principalmente nesse mês de setembro que fala muito sobre suicídio, muito sobre ansiedade, sobre depressão. Começa a voltar essas questões no coração daquele que já teve ou que tem sobre a depressão, sobre a ansiedade. E isso é muito forte, porque às vezes ansiedade não é falta de Deus no coração, não. A gente tem ansiedade e é uma coisa humana, isso é uma doença, isso não é brincadeira. E aos poucos a pessoa vence uma coisa dessas. Então se você não colocar o Senhor no meio, de nada tem como vencer isso. Porque não adianta, não tem como a gente vencer as coisas do nosso braço. Nada nesse mundo a gente pode vencer com a força do nosso próprio braço. A gente tem que sempre colocar diante do Senhor. Então quando ele fala pra gente não se preocupar com o que comer, ou o que beber, ou o que vestir, o trabalho tá difícil, eu não sei se eu vou conseguir fechar as contas, mas eu confio no Senhor. A escola tá horrível, minhas notas estão lá embaixo, eu tô me esforçando e não tô conseguindo achar o que tá faltando. Confio no Senhor e continuo estudando, porque uma hora vai dar certo. Nossa, eu vendo doces na rua, mas ninguém compra os meus doces. Vai todo dia, cumpre o seu horário, faz com amor e com um sorriso no rosto e bota isso diante do Senhor quando você ir e quando você voltar. E até mesmo durante o processo, você vai ver a bênção do Senhor descer sobre você. Mesmo que parecer que não vai dar certo, que você tem 4 horas do seu dia que você trabalha, chegou na última hora, você não vendeu nada, na última hora você vai vender tudo. Ou talvez você não chegue a vender. Talvez você não venda nada naquele dia, mas o Senhor ainda será com você e Ele não vai desamparar o seu filho. Tem uma passagem muito linda que fala que quem é o pai que quando o filho pede um peixe, dá uma cobra para ele? Ou quando o filho pede um pão, dá uma pedra para ele? Nenhum filho que pede algo pro seu pai vai receber algo ruim. Eu não vou pedir para Deus uma bênção, Ele vai me mandar uma maldição, porque Ele se preocupa comigo, Ele é o meu pai, Ele quer ter carinho comigo, Ele quer me tratar, Ele quer cuidar de mim. Então a gente precisa se acalmar, a gente precisa respirar, olhar para as aves do céu, olhar para os lírios do campo. Jesus fala nesse momento algo muito lindo, os lírios do campo, que não semeiam, não colhem, não fazem nada além de ser lindos como são. Ele fala também que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão belamente como os lírios do campo. Como é que Jesus cuida tão bem dos lírios dos campos, das aves dos céus, e não cuidaria daqueles que são os seus próprios filhos? Sabe para que serve o lírio nessa época? Só para ser jogado no forno depois de 2 dias. As aves seriam caçadas e comidas, ou as aves durariam pouco tempo. Mas ainda assim, Jesus cuida tão bem delas, por que não cuidaria da gente? Então tenha isso no seu coração. Se acalme, respire, que vai dar tudo certo. Segura na mão de Deus, porque mesmo parecendo que as coisas vão dar errado, Ele tá cuidando de você, Ele tá no seu coração e você pode respirar. O que eu faço é conversar com alguém, além de conversar com Deus. Sempre eu converso com Deus, eu falo, Deus, ó, tá difícil nessa área, nessa situação, eu sou específico, eu falo, nossa Deus, isso aqui, esse trabalho de matemática da professora Roberta, que ela passou nesse exercício, está muito difícil. Ou, nossa Jesus, aquele momento no trabalho, quando eu falei com a Juliana sobre a entrega que estava chegando e ela foi grosseira comigo, isso me deixou incomodado e agora eu não consigo mais ter um momento de paz no meu dia, dentro do meu trabalho. Eu sou específico com Deus, eu falo isso pra Ele, porque eu quero que Ele trate nesse momento, nesse canto mesmo do meu coração. Eu explico pra Ele, eu falo, ó Jesus, eu tô me sentindo dessa forma, isso aqui que tá acontecendo comigo. E ao falar isso eu me acalmo.
E eu converso também com irmãos que partilham da mesma fé que eu. Porque a gente tem irmãos que partilham de fé pra gente compartilhar aquilo que a gente tá sentindo, pra gente conversar e sentir a dor um do outro, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. É pra isso que a gente tá aqui. Então procure um líder, procure um irmão, procure alguém pra estar do seu lado, pra caminhar junto com você. E orem uns pelos outros, para que vocês possam crescer em espírito, crescer em adoração ao Jesus. Então se acalme. Essa é a palavra básica desse devocional. Se acalme, confie no Senhor e busque em primeiro lugar, o reino dos céus. Você vai ver a chuva de bênçãos caindo sobre a sua vida. Ou talvez não sejam bênçãos que você veja com seus olhos, mas que vão estar no seu coração, vão estar no seu espírito e vão estar guardadas no céu para quando você subir para lá. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção, de ter ficado até aqui nesse vídeo. Essa é uma palavra que eu passo pra frente, porque tudo aquilo que Jesus fala no meu coração eu quero passar para os outros. Eu quero que os outros entendam, que os outros ouçam, para que a gente possa crescer em entendimento de espírito. Então, por favor, que você receba isso e que durante essa semana você também pregue isso para outras pessoas. Que juntos possamos, em nome de Jesus, expandir o reino dos céus e fortalecer aqueles que já fazem parte do reino em nome de Jesus Cristo. Dê uma ótima semana para você, em nome de Jesus Cristo. Que Jesus cuide da sua vida, da sua família e da sua casa. Um beijo. Você se inscreva aqui no canal e deixe um comentário daquilo que mais tocou o seu coração, juntamente de um versículo que Jesus tem falado para você. Você bota aqui nos comentários para que eu possa ler, para que eu possa também ser edificado por isso, em nome de Jesus. Você pode se inscrever no canal, porque a gente tem vídeo aqui toda quarta e sábado para você ficar bem perto de Jesus. Não que eu tenha algo a mais, não que eu seja mais ungido do que você, ou do que outros youtubers, ou do que outras pessoas que falam da palavra de Jesus. Mas sim porque eu amo compartilhar a palavra de Jesus. Sim porque eu quero falar com você. Porque se você recebeu esse vídeo, não foi de motivo qualquer. A minha pastora diz muito isso, nada é por acaso. Então inscreve-se aqui no canal para que você possa ver mais vídeos, mais palavras e que toda semana você seja edificado pelo Senhor e aprenda a servir Ele dia após dia. Porque a gente não serve ao Senhor somente no domingo, a gente serve Ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e também no domingo. Então, ó, um beijo para você, eu vejo você na próxima, eu vejo você no próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo. Tchau!